Bem-vinda, Vanessa, tudo bem? Tudo ótimo, obrigada pelo convite, Miguel. Prazer estar aqui com você, com a audiência aqui da Fórum. Muito bem. Sejam todos, mais uma vez, eu dar as boas-vindas a todo mundo. Boa tarde aqui a Maria Angélica, Antônio Braga, Vandir, Leda Moreira, Gilmar Gonçalves. Lembrando, pessoal, que é muito importante deixar um like no início da live para construir audiência, tá bom? Se puder deixar um super chat, um super sticker, um pix aí, tá em cima, ajuda muito. A gente tem muitas notícias hoje, nacionais, internacionais. Eu vou começar aqui a trazer para vocês a notícia da capa, que eu escolhi aqui para fazer a capa, que é mais detalhes, né, do roubo das joias. Gui, coloca aí nos comentários. Isso. Essa é a capa. Isso aí, Gui. Obrigado. Pode tirar, pode voltar para a gente. Deixa a manchete aí. Ela pode colocar nos comentários o link da matéria do Julinho Bittencourt. Eu vou ler um pouquinho a matéria aqui. Ó. Joias de Bolsonaro. Cristiano Piquet deu detalhes à PF sobre o transporte da mala. A mala foi levada de carro de Orlando para Miami, um percurso de 380 quilômetros para ser entregue ao general Mauro Lorena Cid, o pai do Mauro Cid, que venderia joias por lá. Olha só, Vanessa, olha só que história. O empresário Cristiano Piquet afirmou à Polícia Federal que transportou uma mala de joias do ex-presidente Jair Bolsonaro de Orlando para Miami. Piquet, no entanto, reiterou que não sabia qual era o seu conteúdo. É quase uma mula, né? Uma mula. Por muito menos tem gente presa aí por décadas no sistema prisional brasileiro. Muito menos. Imagina a pessoa pega com uma mala com, sei lá, 60 quilos de cocaína. Ela, não, eu não sabia que estava dentro da mala. Sabe, eu não abri para ver, só saí carregando, gente. Piquet é brasileiro, mas atua há 20 anos como corretor imobiliário no estado da Flórida, vive em Miami. Ele foi ouvido pela PF na condição de testemunha. Dentro da mala, que o empresário afirmou desconhecer o conteúdo, havia um kit composto por um barco e uma palmeira, os dois de ouro, dados de presente de Jair Bolsonaro do Bahrein. Eu tinha lido essa matéria, mas eu tinha até esquecido desse barco e palmeira de ouro. Gente, ainda é meio brega, né? Tudo, nossa senhora. Ô, Gui, faz favor, tira o nome da gente, que fica em cima da manchete. Fica feio. A mala foi levada aos Estados Unidos pelo tenente-coronel Mauro Cid, que era, na época, ajudante de ordens de Bolsonaro. O transporte foi feito no apagar das luzes do mandato do ex-presidente, no avião presidencial, que partiu de Brasília no dia 30 de dezembro. Bolsonaro viajou no mesmo período da posse, né, para não passar a faixa para o Lula. O Mauro Cid pretendia levar a mala de Orlando para Miami para encontrar o seu pai, Mauro Lorena Cid. Lá o general venderia as joias em lojas especializadas. Aí tem aqui o relato da matéria, tem o relato do Cristiano Piquet, o que ele falou. Nossa Senhora, o que você acha disso, Vanessa? Então, o que é legal é que vem saindo esses detalhes e vai ajudando a construir, me parece, assim, no imaginário dos brasileiros, o quanto o Bolsonaro é corrupto. Porque, veja, existiu um momento em que as pessoas estavam meio, mas a joia foi um presente, o Lula também recebeu um monte de presente. Efetivamente, o Lula tem, não sei, acho que 3 containers cheios de presentes que ele recebeu. Agora, veja como é a trama, né? Então, precisou de como você falou, uma mula para levar essas joias até uma outra parte. A intenção era vendê-las. Com todo esse entramado, com todo esse roteiro, fica nítido que o processo não era legal. Que essas joias, apesar de ter sido um presente, entre aspas, a intenção de vendê-la, ou o fato de estar escondendo, de não ter declarado, enfim, tudo isso vai construindo, ajudando a construir no imaginário das pessoas o nível da corrupção do Bolsonaro.
E acho que aí também, conforme essas questões vêm surgindo à tona, vêm sendo reveladas, também ajuda aí também consolidando na cabeça das pessoas a ideia do Bolsonaro preso, que eu acho que é aí que a gente vai chegar, né? Porque esse indiciamento é grave, e deve levar aí alguns anos de prisão para ele. Então, me parece que aquele temor que muita gente na esquerda tinha, mas Bolsonaro vai virar Marte, é melhor não prender. É um crime comum praticamente, né? Então, assim, acho que ajuda muito a consolidar essa ideia de que o que ele fez é indefensável. Pois é. Mártir, ladrão de joia, mas complicado, né? Eu já vi vários tipos de mártir, mas ladrão de joia e Entende? fraudador de carteiras de vacina é um novo tipo de mártir, né? A direita É, brasileira está é um inovando. Marte muito, muito chulo. É muito chulo, né? Ladrão de joia e todo o processo. Nossa, porque você fica sabendo o detalhe os detalhes, como que eles colocaram energia para vender essas joias? É Nossa, isso, né? É isso. Assim, também a gente fica um pouco grato, talvez, porque a gente só sabe de tudo isso e só chegamos a tudo isso porque um funcionário muito correto, né, no aeroporto, fez o seu trabalho corretamente, não aceitou, você sabe com quem está falando, levou o processo adiante e aí a gente acabou descobrindo. Então, é isso. E a gente de alto escalão, né? Isso me choca bastante. Quando eu penso né? em quem era o Mauro Cid, eu fico assim, estarrecida com a qualidade das nossas Forças Armadas, a verdade é essa. Né? Também, nossa, ele ainda botou o pai dele, general, né? Para fazer mula de joia, né? Não, imagina o Impressionante. quanto eles iam ganhar, né? Eu acho que isso também é uma questão que a gente, por hora, a É gente só claro, pode né? cogitar, né? Mas imagina, eles eram mulas, né? Eles eram Mulas de mulas, mas a, joias. a Mula comissão devia ganha, ser interessante. mula ganha dinheiro, É, né? A porque pessoa ninguém leva se aqui, prestaria. é, fazer um serviço desse de graça. Correndo esse Essa história risco, toda é né? muito suja, É Vanessa, sujo. porque lembra que tem os relógios, né, que foram vendidos no leilão, né? É o Felipe Felipe Patek. Eu nem conhecia essa marca, não sabia, não conheço marca de relógio caro, mas depois eu Não, fui conhecendo tanta reportagem que eu descobri que é mais caro que o Rolex ainda. Rolex eu nossa. conhecia, foi mais famoso, Rolex, relógio caro, R$ 200 mil um relógio, 500 mil. Esse Felipe Patek é mais caro ainda, 600 mil, todo cravejado de diamante, que coisa mais brega na minha vida. Isso, Para muito que brega. isso? Onde você vai usar isso? É, Para se usar encontrar com o rei Charles, sei lá onde você vai usar isso. isso é coisa do antigo regime, né? Você é o Né? regime, você vai encontrar, não vai encontrar a princesa, né? Princesa da Bridgerton. Holanda, vai encontrar o rei, a rainha sei lá, da Dinamarca, aí você É usa isso, né? joias. Porque não tem onde andar com isso, gente. Não tem onde ir com um negócio desse. E fora esse fato, é brega, imagina? Não, isso é feio, é brega, não sei. Nossa Senhora. Tem outra notícia aqui. Bolsonaro será indiciado por golpe frustrado após casos de joias e fraude em vacinação. É matéria do Plínio Teodoro. Coloca nos comentários, por favor, também. Isso, bota na tela e também bota nos comentários, o pessoal lê a matéria. Eu vou ler aqui a matéria. Após o indiciamento nos casos da venda ilegal de joias no ZEU e de fraude no cartão de vacinação, a Polícia Federal vai indiciar Bolsonaro como um dos principais líderes da tentativa frustrada de golpe de Estado na próxima semana. Esse é outro indiciamento que está vindo aí, além desse que já foi feito. Os investigadores estão terminando o relatório final, que deve ser entregue à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal na próxima semana. Agentes da PF já haviam sinalizado que há indícios mais que suficientes para indiciar Bolsonaro como líder da organização golpista, assim como candidato a vice em sua chapa, o general da reserva Walter Braga Neto, que está na reserva e atualmente trabalha como secretário do PL.
trabalha como secretário do PL. Isso é trabalho. O ex-presidente deve ser indiciado pelos crimes de associação criminosa, tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. No relatório, a PF apresentará toda a cadeia de acontecimentos relacionados ao episódio. O objetivo é provar que outras investigações, como a venda das joias e a falsificação do cartão de vacinação, estão correlacionadas à tentativa de golpe. Vou pular uma parte aqui. Carta golpista. Entre os detalhes da investigação, a PF deve apresentar uma carta redigida por Bolsonaro e pronta para ser lida em suas lives, além da televisão e do rádio, após o eventual sucesso do seu plano de golpe de Estado. A carta de Bolsonaro aos brasileiros, após o golpe, foi encontrada pela Polícia Federal na sede do seu partido, o Partido Liberal, em Brasília, durante a operação de busca e apreensão. O texto é basicamente o discurso que Bolsonaro justificaria virada de mesa, para usar o termo que o general Augusto Heleno usou na famosa reunião golpista de julho de 2022. Aí tem aqui um trecho do texto, obviamente super mal escrito, como tudo vindo do Bolsonaro. Nesta sexta-feira, Paulo Gonet, procurador-geral da República, teria estipulado a data de 16 de agosto para divulgar o parecer sobre o indiciamento de Bolsonaro e da organização criminosa investigado no caso das joias e da fraude no cartão de vacinação. Ah, tá. Agora a gente tem essa data, Vanessa. Também estava querendo essa informação, porque tem 16 de agosto, a PGR vai divulgar um parecer sobre esse indiciamento. Está uma certa confusão, porque eu ouvi que eles iam esperar para depois das eleições. Vamos ver. Bolsonaro deve responder pelos crimes de... Isso aí já no processo dos relógios, das joias. Mas, então, por enquanto é isso, Vanessa. O que você acha disso? Eu gostei de um comentário aqui da Maria, acho que a Maria Angélica, eu tinha selecionado, mas eu perdi, que falou: fico triste de imaginar quanto sangue africano tem por trás dessas joias, algo assim, que eu perdi aqui o comentário. Mas acho válido, né, dizer isso. Eu procuro para você aqui. E, bem, esse caso do Bolsonaro e a ligação com o 8 de janeiro também é muito importante. Eu acho assim, Miguel, a gente no começo do ano, assim, enfim, né, vem desde então discutindo a prisão do Bolsonaro. Esse é o grande tema deste ano no Brasil, né? Quando o Bolsonaro vai ser preso, se Bolsonaro vai ser preso. E a justiça está tomando um cuidado. Aí, ó, muito legal, a Célia Soares, perdão, falei o nome errado. E a gente vem. E a justiça vem tomando todo um cuidado de ter as provas, de fazer o processo com calma, para que também ele tenha o seu devido processo, não seja atropelado a justiça. Mas é interessante também como um caso sai, então, o resultado, né? Já tivemos o caso da falsificação da carteira de vacinação, que é muito importante. Quantos brasileiros morreram por não terem a vacina? Ele se negou a tomar a vacina, mas precisou de um comprovante para poder sair do país e, para isso, falsificou. Então, assim, é tão sujo, tão baixo o que ele faz. E agora esse caso das joias. Posteriormente, eu acho que é o caso mais grave, né, que é essa tentativa de destituir o Estado de Direito, com o famoso golpe de Estado, né? Tudo isso vai desgastando o Bolsonaro. Eu acho que no momento da prisão dele, ele já vai estar assim, completa. A gente até fala em termos mais, mais populares, né? Deixar sangrar. Então é isso. A justiça está meio que fazendo o Bolsonaro ir sangrando aos poucos, de tempos em tempos vem essas informações. Então, ou seja, até 16 de agosto ele tende a sangrar ainda mais. Até a hora que chegar o momento da prisão dele, vai ser muito difícil. Os bolsonaristas vão fazer isso, a gente sabe, mas vai ser muito difícil defender essa figura. Agora, é bom também a gente começar a ficar muito de olho, porque foram indiciados Bolsonaro e mais 11, se não me engano, né? E a Michelle Bolsonaro não está no caso das joias. E esse é um nome importante, me parece, para os próximos anos. Então, é bom também ficar de olho nela e entender por que ela não está nesse inquérito, né? Por que ela não está citada também é interessante, porque ela tinha ali envolvimentos também, é o que tudo indica.
Exato. Michele Bolsonaro foi poupada. Esse é um. Agora, tem outra notícia aqui que eu quero ler. Coloca aí na tela, por favor, que é a fama internacional. Bolsonaro agora é criminoso com fama internacional. Isso aqui é uma matéria do Plínio Teodoro. Coloque aí nos comentários o link para a matéria. Matéria bem legal do Plínio. A horda bolsonarista bem que tentou, ao menos por 2 vezes, em meio à onda de fake news, os aliados radicais e até ex-ministros tentaram emplacar a mentira que Jair Bolsonaro foi destaque na capa da Time, revista Time, uma das publicações mais influentes do mundo. Mas era mentira, eles inventaram até aí na tela. Eles são muito ridículos, Vanessa, eles inventam capa de revista, ministro, ex-ministro, deputado. Impressionante a facilidade com que eles divulgam fake news. Enfim, era mentira, nunca saiu na capa da Time, mas agora está na capa do site da Time, como indiciado. Vê Então, como é eles que conseguiram isso. a terra plana não gira, capota, né? Eles conseguiram. Agora, o Bolsonaro ele é um criminoso com fama internacional. Então, parabéns, Bolsonaro. Agora, Isso é você falou uma coisa. Desculpa, Vanessa, pode falar. Não, eu ia comentar que é interessante esse processo, né? Porque a chamada é muito boa, né? Jair Bolsonaro é, enfim, destaque na revista Time, destaque internacional, a chamada que é criminoso com fama internacional. Porque a extrema-direita ela tem muito esses vínculos internacionais. Então, a gente vai receber aqui nesse final de semana, infelizmente, um evento da extrema-direita, com a presença do Javier Milei, etc., e outras grandes figuras aí da extrema-direita brasileira e também internacional. Então, eles fazem tudo para aparecer nesse cenário internacional, para tentar se colocar como líder da extrema-direita mundial. E aí, Bolsonaro aparecer dessa forma, né? Inelegível, indiciado, como que de fato é? Criminoso. Então, isso também é bem interessante porque ajuda a baixar a bola dessa extrema-direita, que infelizmente está com uma força, está resiliente, vamos dizer assim, né? Na nossa região, principalmente. Lembrando que o Bolsonaro e o seu grupo falsificaram carteira de vacinação para viajar para os Estados Unidos. E eu não sei como que o FBI, sei lá, alguns serviços de segurança americanos não intimam o Bolsonaro por causa disso, porque ele agiu como um terrorista biológico. Ele foi para lá sem se vacinar, era proibido entrar nos Estados Unidos sem vacina. Ah, não, mas presidente, eles não pedem vacina. Eles não pedem porque eles partiam do pressuposto que nenhum presidente era insano para chegar lá sem vacina. Por isso que é uma questão diplomática, só de uma cortesia. Não, o presidente vem vacinado. Como é que no meio da pandemia você viaja sem vacina, meu Deus? Os Estados Unidos tinha regra. Isso é muito legal que você está falando. Eu não tinha pensado nisso. Terrorista biológico, ainda tem essa, né? Bom, a gente nem precisa ir tão longe, porque ele atuou como terrorista biológico no próprio Brasil. Ele se encontrou com muita gente, ele fazia aquelas aparições ali no cercadinho. Então, quantas pessoas estiveram ali com ele, que também não se vacinaram por influência dele, depois foram para outros lugares? Olha, é isso, assim, quando a gente começa a pensar nessa questão da Covid, da vacinação, dá até um pouco de desânimo que ele não tenha sido punido antes, sabe? A justiça brasileira falhou nesse sentido. Ele deveria ter sido punido antes, porque foram muitas mortes que seriam evitadas. Quase metade das mortes seriam evitadas, 1/3, pelo menos, das mortes seriam evitadas se a vacina tivesse chegado antes, se ele não tivesse feito um serviço contra as vacinas. E tem mais, né? Até hoje o efeito dessa campanha contra as vacinas ainda é sentido, porque ainda tem pais que não querem dar vacina nas crianças, vacinas que todo mundo tomou a vida inteira e que agora tem mentiras que são espalhadas dizendo que dá uma doença, que dá outra, que não faz bem, etc. É isso, é um criminoso. Por várias frentes, ele é um criminoso. O Bolsonaro ele completou o bingo do crime. Né? Completou Todos o os bingo do crimes, crime. roubo de joia,
falsificação de vacina, tentativa de golpe. Formação de quadrilha, peculato. Não, é verdade, são vários. Ele realmente se superou aí. É importante também a gente pensar em quanto tempo ele vai ficar preso. Porque também outra discussão que a gente fez muito é, então o Bolsonaro está inelegível, mas por quanto tempo? Então é só 2026? Em 2030 ele poderia se candidatar? Não, ele vai estar na cadeia se tudo esse processo ocorrer da maneira que parece, né, estar se encaminhando. Vanessa, queria aproveitar também sua presença aqui, como você acompanha muito o processo político na América Latina, né? Na revista que você dirige, né? A revista Diálogos do Sul Global. Aí tem... Você mesmo mandou para mim a matéria que estou lendo, muito interessante. Economia da Venezuela melhora em meio à campanha eleitoral que está começando, né? A campanha eleitoral. Fala para a gente, quando vai ser a eleição, como é que está a campanha eleitoral na Venezuela, que isso é muito interessante. Legal, legal, Miguel. Então, as eleições na Venezuela ocorrem no próximo dia 28, então vai ser um domingo, temos aí, hoje é dia 5, temos aí umas 2 semanas, né, 15 dias mais ou menos, para o início, para o primeiro... Não, lá tem segundo... Sim, lá tem segundo turno. Então, são esses 15 dias para votação. E aí é muito interessante, porque, assim, no começo, então, a oposição tinha um acordo com o partido PSUV, que é o partido do Nicolás Maduro, tinha um acordo para participar das eleições, para que o processo transcorresse com normalidade. Acontece que uma parte da oposição, liderada pela Maria Corina Machado, violou as regras eleitorais, não está participando, e aí faz as famosas chicanas, né? Que são essas tentativas de desestabilizar, de colocar em dúvida o processo e a lisura do processo. Porém, não teremos a Maria Corina Machado, nem a outra Corina que ela tentou colocar para substituí-la, mas a gente tem vários candidatos que estão concorrendo, vários candidatos opositores que estão participando dessa eleição e que começaram a campanha eleitoral ontem. Ontem teve início, efetivamente, a campanha. Então, os candidatos foram para a rua, são, se não me engano, 9 partidos opositores e candidatos opositores que estão disputando as eleições, e o presidente Nicolás Maduro é o candidato da esquerda que está aí disputando sua segunda reeleição, né? Iria para aí o terceiro mandato dele. Uma coisa que é muito interessante também da gente dizer, porque tem muita campanha de desinformação sempre que a gente fala de eleições na Venezuela. Então, algo que é muito importante da gente dizer é que o processo de eleição na Venezuela eu já acompanhei diretamente, presencialmente, eu acompanhei uma eleição, mas indiretamente, né, acompanhar assim, de longe, acompanhei várias. E as eleições na Venezuela, elas são totalmente auditáveis, então todo o processo é auditável. É muito seguro, impressionantemente seguro o processo. Então, primeiro, eles têm algo lá que a gente não tem. Por exemplo, a pessoa vai votar e ela tem uma marca física. Eles colocam uma digital e fica com o dedo manchado. Eles colocam numa tinta e o dedo fica o dia inteiro manchado de roxo. Isso indica que ele já votou, então ele não tem como ele votar 2 vezes. A tinta não sai. Outra coisa, né? O voto, quando a pessoa é eletrônico, então rapidamente é apurado, só que sai um ticketzinho que ele coloca também na urna. Então, esse voto é duplamente auditável. Tem a cédula eleitoral que a pessoa apresenta, aí ele passa por uma espécie de ferradura, né? Então, faz ali seu voto eletrônico, depois pega, coloca numa cédula. E todo esse processo é acompanhado por observadores internacionais, por observadores dos próprios partidos, então por opositores, por situacionistas. E é isso, é um dos processos mais transparentes possível, assim, justamente por ser muito questionado.
A gente está acompanhando pela Comunicação. A Comunicação, perdão, aqui fazer uma pequena propaganda. A Comunicação é uma agência que foi criada já tem mais de 10 anos, bem mais de 10 anos, tem 15 anos, e. Não, 15 anos? 10, 2014. Pois é, 15 anos. E ela foi criada com essa intenção de produzir conteúdos para que outros sites possam utilizar, né? Então, a Fórum, qualquer veículo de esquerda, quem quiser utilizar, tem liberado o acesso, pode utilizar, e a gente faz esse esforço de ir até o país, de participar, entrevistar pessoas, mostrar a realidade, principalmente desses países latino-americanos. Por quê? Porque as grandes corporações de mídia, a AFP, né, que é a agência France Press, a Reuters, enfim, todas as agências, a Associated Press, todas as empresas dos Estados Unidos ou da Europa que fazem a cobertura internacional, a BBC, etc., não tem interesse na Venezuela, a menos que seja para difamar o processo, para levantar problematizações que, na verdade, são de interesse dos Estados Unidos ou da Europa, e não trata o nosso povo, né, latino-americano com o respeito que merece. E os nossos processos eleitorais, os nossos processos emancipatórios com o devido respeito, com o devido entendimento. Então, a Comunicação se propõe a fazer isso, a ir até o país, a trazer essas informações. Então, é mais ou menos isso. A gente está acompanhando, deu start agora, né? E a gente vai acompanhar esse processo e principalmente tentando mostrar também um pouco esse lado da oposição que está participando, que tem suas propostas. E também é interessante falar, Miguel, que mas a Venezuela, como se é fraude, então Maduro já vai ter ganhado. Cara, eles se mobilizam demais. O PSUV se mobiliza muito nessas eleições. Se fosse um jogo de cartas marcadas, não teria essa necessidade de o partido acionar todas as suas bases. É um partido muito enraizado na sociedade. E eles se mobilizam, assim, já estão mobilizados desde antes do início da campanha, mas agora quando, né, você tem a oportunidade de estar lá ou de acompanhar o processo, mesmo que seja de longe, você vê toda a articulação que é feita de convencimento das pessoas. Então, é um processo muito bonito, muito bacana, as eleições venezuelanas, e muito rico também, porque tem essa mobilização popular. Você vai para lá? Dessa vez? A gente ainda está articulando, né? Porque a gente não. Como é uma agência e a gente se mobiliza digamos, por empreita, né? Então, a cada eleição a gente se organiza, a gente está levantando recursos, está vendo a forma de se financiar, mas está quase tudo certo que sim, que a Comunicação vai, que eu vou representar a Comunicação dessa vez. Legal. Venezuela. Legal. Aí, quando você estiver lá, já está convidada para voltar aqui para falar Claro, de lá. com o maior prazer. A gente pode fazer ao vivo, enfim, ou boletim. Pode ser gravado, pode ser ao vivo. Isso. Lá o fuso horário lá, algumas horas antes, né? Fica para cá. Acho que são 2 horas. Eu tenho que checar, mas acho que são 2 horas. E última pergunta. Nossa convidada que já chegou, a Rose Martins. Maera, eu vou liberar você, já agradecendo aí pela participação. O Maduro tem chance de ganhar? Porque a mídia ocidental fala que ele já perdeu. Então, isso, as pesquisas eleitorais na Venezuela, elas não são confiáveis para nada, tá? Porque, digamos que ela vai ao favor do vento, assim, conforme vão pagando, vai tendo pesquisa. Então, muitas pesquisas indicam que a oposição está na frente, etc. Mas, sim, o Maduro tem chance de ganhar. Por quê? Porque você tem que fazer tipo uma média dessas pesquisas. Então, a gente tem pesquisas que colocam ele com 55 e a oposição com 30 e poucos. Tem outras que é ao contrário. Então, fazendo essa média, e aí essa matéria chamava justamente para isso, né? Para uma melhora da economia, e não sou eu que estou falando, não, que a economia da Venezuela melhorou, né? Quem está falando é o próprio... Aqui. Quem está falando é o próprio FMI, né? Estou abrindo aqui para dar o dado certo. O relatório Perspectivas Econômicas Globais para 2024 do FMI prevê que a Venezuela será um dos países latino-americanos com maiores oportunidades de crescimento.
Com a economia se solidificando, porque tinha essa grande questão, né, de uma economia fragilizada, com falta de dólar, enfim, toda aquela questão. Com a economia mais forte e, principalmente, uma coisa também muito interessante é que o Maduro ele nunca se negou a negociar com os Estados Unidos a questão das sanções. Então, já é a segunda vez que eles retomam essas negociações e agora eles estão novamente conversando no alto nível. Isso também é importante porque são as sanções dos Estados Unidos que, assim, botaram em frangalhos a economia venezuelana definitivamente. Então, todo esse processo ajuda o governo do Nicolás Maduro a se colocar como veja, né, a alternativa de um governo que está lá há mais de, 2024, há mais de 24 anos, ou há 24 anos, no caso, né, pegando de Chávez a Maduro. Mas por que eles são alternativa? Porque o que veio antes dele, o que eles propõem vir depois, é o total empobrecimento da população. É uma Venezuela especulativa, que só vive da renda do petróleo, em que as pessoas não têm emprego, porque a Venezuela, historicamente, já vou encerrar, mas a Venezuela, historicamente, as pessoas viveram da renda do petróleo. E aí havia o famoso derrame, né? As camadas superiores ganhavam muito dinheiro com o petróleo, e aí, então, elas empregavam, a economia venezuelana era basicamente serviços. Elas empregavam outras pessoas e aí ia fazendo derrame, imagine as taças. Então, lá em cima, a elite, então ia fazendo derrame, né? Jogando um vinho, que seja, em cima das taças, e ia derramando para as camadas mais baixas. Isso era um total empobrecimento da população, porque imagina as migalhas, né, que chegavam às partes mais empobrecidas. Daí a grande quantidade de favela que tem lá, a maior parte, na verdade, a esmagadora maioria da população viver em Caracas, né, e o interior da Venezuela ser muito mais, tem um vazio populacional muito grande, e etc. Essa é a realidade da Venezuela. É para isso que a Venezuela voltaria, para um país sem nenhuma perspectiva de industrialização, para entregar o petróleo para as grandes petrolíferas dos Estados Unidos. Então, essa discussão que está colocada, continuar no modelo que busca o desenvolvimento, a soberania e principalmente a distribuição da riqueza e uma melhoria da vida das pessoas, ou a política, a economia do derrame, em que as bases, né, da sociedade, as pessoas mais empobrecidas, ficam apenas com as migalhas que sobram dos ricos e dessas pessoas que vivem, né, da renda do petróleo. Acho que eu falei muito, né? Desculpa, me empolgo com a Venezuela. Muito bom, Vanessa. Então, boa viagem, tomara que dê certo, você consiga ir para lá. Aí, quando você for para lá, avisa a gente, para você voltar aqui para participar aqui do programa. Então, obrigado pela participação, um abraço. Obrigada, Miguel, obrigada, audiência. Tchau, tchau, até a próxima.